Olá, meus amores, bom dia. Hoje, dia 4 de maio de 2020, vamos dar início a mais uma videoaula. Essa aula de hoje é aula de ciência, no qual vamos estudar o que há no céu, o movimento de translação e rotação e as estações do ano. Da Escola Marechal Cândido Rondon, a data 4/5/2020, professora Edilene Fernandes. O que há no céu? No céu podemos ver vários corpos celestes, que são chamados de astros, no qual vamos conhecer cada um deles: a Terra, o Sol e a Lua. O céu, durante a noite, com a Lua. O céu durante o dia, com os raios do Sol. O céu com chuva e trovões. A Terra. Esse é o nosso planeta Terra, que é onde nós vivemos. A maior parte da superfície do nosso planeta Terra é coberto por água. Na Terra é que os seres vivos encontram condições de vida como o alimento, o calor e o ar. Aqui está a imagem do nosso planeta Terra. Percebemos que esse azul que está aqui no desenho, isso significa que são tudo água, né? Que a maioria do nosso planeta Terra é coberto por água. Esse verde é a vegetação. O Sol. O Sol, ele é uma estrela, pois ele emite luz e calor, e o Sol ilumina e aquece a Terra. Quando o Sol nasce no céu e ilumina a Terra, chamamos de dia. Durante o dia, que fazemos todas as nossas atividades, como trabalhar e ir para a escola. Aqui está na imagem, a imagem do Sol, com os raios radiantes. Como já sabemos, o Sol ele é uma estrela que ele contém luz própria, tá? Ele produz a sua luz própria. A Lua. A Lua gira ao redor da Terra. Por isso, ela é um satélite natural do nosso planeta. A Lua possui uma superfície com grandes buracos, chamados crateras. Um satélite natural que não tem luz própria, mas ela pode refletir a luz de uma estrela. Então aqui está a imagem da Lua, né? Como vimos, ela é um satélite natural, onde ela não produz luz própria, ela reflete a luz de uma estrela, tá? E é durante a noite que nós, seres humanos e muitos animais, aproveitamos para descansar e dormir. E alguns animais, como a coruja, os morcegos, são mais ativos durante a noite. E existe também algumas plantas, como os cactos, que desabrocham durante a noite. Durante o dia, nós aproveitamos para trabalhar, ir para a escola, fazer os nossos afazeres do dia a dia. E durante a noite, nós descansamos, né? Nós dormimos para amanhecer novamente outro dia. Os dias e as noites. Como foi formado os dias e as noites? Para entender como ocorrem os dias e as noites, foi um processo demorado e contou com o trabalho de vários estudiosos e astrônomos. São as pessoas que estudam o astro, né? Hoje nós sabemos que a ocorrência dos dias e das noites é explicado pelo movimento que o planeta Terra faz em torno de si mesmo no espaço. Esse movimento é parecido com o giro de um peão, e esse movimento é chamado de rotação. Então aqui nós temos a imagem do Sol com os seus raios solares e temos a imagem do planeta Terra. Esse eixo que vai ao meio chamamos de eixo de rotação, né? Até a Terra, ela faz esse movimento em torno de si mesmo, formando um movimento de rotação. Quando esse lado da Terra está virado para o Sol,
isso significa que vai ser dia, né? Vai estar claro, vai iluminar e vai ser dia. E do outro lado vai ser noite. Conforme ela for girando, é que vai formar os dias e formar as noites. Lembrando que a Terra, ela demora cerca de 24 horas para dar uma volta completa ao redor de si mesmo. Então, para ela fazer todo esse movimento aqui, ela gasta 24 horas para fazer todo esse movimento aqui, que é o movimento chamado de rotação. Translação é o movimento em que... O que é translação? É o movimento que o planeta Terra realiza em volta completa ao torno do Sol. Isso é desenvolvido ao longo de 365 dias e 6 horas, ou seja, ela demora um ano para que aconteça completamente esse movimento. Percebemos na imagem que aqui há um Sol ao meio e ao lado a Terra. Então esse processo aqui, a Terra ela está fazendo, ela está girando em volta do Sol, né? Ela gira em volta do Sol para fazer o movimento de translação, né? E esse movimento de translação, ela demora 1 ano e 6 horas para completar todo esse processo aqui. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos estudar um pouquinho o globo, né? Onde a gente poderia tirar algumas dúvidas sobre esse processo que a Terra faz. Mas nessa imagem, percebemos que, como nós vimos antes, né, os movimentos chamados de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que leva 1 ano a ser completada, e também o movimento de rotação, que é o movimento em que a Terra faz em torno do seu eixo central, que leva 1 dia. Nós que moramos no Brasil, estamos do lado oeste, e o Japão está do lado leste. Isso quer dizer que quando o Japão for dia, o Brasil vai ser noite, como nós temos aqui na nossa imagem. Digamos que nós estamos no Brasil, nós estamos do lado oeste e o Sol ele nasce do lado leste, né? O Sol nasce do lado leste e ele se põe ao lado oeste. Então, quando no Japão for dia, aqui no Brasil ele vai ser noite, né? Vocês podem perceber que quando vocês estiverem aqui no horário de almoço, que é meio-dia, lá no Japão vai ser horário da noite, vai ser meia-noite, 12 horas da noite, né? Eles vão estar dormindo. E as estações do ano? As estações do ano são primavera, outono e inverno, e o verão, que varia de acordo com a posição orbital do planeta Terra em relação ao Sol. Elas ocorrem graças ao movimento que a Terra faz em torno dessa estrela. Então aqui nós temos o Sol, né, a nossa grande estrela, e a Terra, ela faz esse movimento aqui em volta do Sol, que nós já sabemos que é chamado de movimento de translação, e com esse movimento que ela faz é aonde surge as estações do ano, primavera, o outono, o inverno e o verão. Dependendo da forma que ela estiver mais perto ou mais distante do Sol, é onde forma as estações. E esse acontecimento faz com que o hemisfério apresentem características diferentes ao longo do ano, com relação aos fenômenos climáticos, ao comportamento da vegetação e dos demais seres vivos, que resulta, assim, nas estações do ano no qual nós vivemos. Vamos fazer junto algumas atividades para a gente fixar
aquilo que nós aprendemos. No número 1, pinte o quadradinho das frases corretas. Primeiro quadradinho eu tenho: a Terra é um satélite? Não, né? Nós aprendemos lá que a Terra é o nosso planeta Terra, né? Então a Terra não é um satélite. O segundo quadradinho: cada volta que a Terra dá em torno do Sol dura 12 meses ou um ano? Sim, né? Porque é aquele processo de translação, onde a Terra dá voltas em torno do Sol, né? Faz todo aquele processo. Então, essa aqui vai estar correta. Vamos pintar esse quadradinho. O lado da Terra virado para o Sol é noite? Não, né? Nós aprendemos que quando a Terra está virada ao lado do Sol, isso significa que é dia, vai estar claro. Então, essa aqui está errada. A outra: a Terra dá voltas em torno do Sol? Sim, porque é aquele processo que ela faz em torno do Sol, que leva 365 dias, né? Então, tá correta. Aqui na número 3, era para vocês definir qual é a principal consequência do movimento de translação, né? Qual é a principal consequência que ocorre com esse movimento de translação? A gente viu lá que com esse movimento é formado as estações do ano. Então, a consequência principal é a formação das estações do ano. Número 4. Quantas e quais são as estações do ano? Vamos lá. Primavera, outono, inverno e verão. Aqui está pedindo para completar as frases com as palavras do retângulo. Tem uma palavra: rotação, estrela, aquece, planeta, sistema solar e translação. Na letrinha A, o Sol é uma. Nós aprendemos lá acima que o Sol, ele é uma estrela, não é? Então, vou pegar a palavra estrela e vou colocar ela aqui. Que ilumina. Para que serve o Sol? Para aquecer, né? Ela ilumina e aquece a Terra. Na letrinha B, outros. Outros o quê? Outros planetas, né? Outros planetas, além do planeta Terra, giram em torno do Sol. O é formado pelo Sol e 8 planetas. Então, o sistema solar, né? O sistema solar é formado pelo Sol e por mais 8 planetas. Os dois principais movimentos do nosso planeta são quais são os dois movimentos? De rotação e de translação. Como se chama o movimento que a Terra dá em torno do Sol com duração de um ano? Como que é o nome desse movimento que a Terra faz? É um movimento de translação, né? É um movimento que ela gira em torno do Sol. Aqui eu tenho duas imagens. Por meio das figuras, identifico os movimentos que a Terra faz. Tenho duas imagens. Observe e escreva abaixo qual é esses dois tipos de movimento que nós aprendemos na aula acima. Quando a Terra gira em torno do Sol, nós aprendemos que esse movimento é chamado de translação, não é mesmo? E quando a Terra gira em torno de si mesmo, esse movimento que ela faz, né, para a formação dos dias e das noites, é chamado de rotação. Na outra, quanto tempo dura cada movimento? O movimento de rotação, quanto tempo ele dura? Nós vimos lá que ele demora, para fazer esse movimento, ele demora 24 horas, né? O de rotação. E o de translação? Ele vai durar 365 dias, que isso significa que é um ano e 5 horas. Aqui vocês vão ligar as estações do ano às imagens que representam. Eu tenho a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então, e as imagens ao lado. Eu vou procurar
Quais são as estações? Primavera, ela é época de quê? Das flores, né? Quando as flores dão flores, ficam mais bonitas. O verão. O verão é quando o sol está bem radiante, né? Muito calor, né? Que as pessoas aproveitam para ir à praia, para brincar, para ir ao rio. O outono é época em que as folhas das plantas começam a cair, para assim nascer novas, né? Então essa é a fase do outono. O inverno. O inverno é época de friagem, né? Onde o clima fica mais gostoso, mais friozinho. Então essa época é o inverno. Nós no Brasil estamos vivendo na estação do outono, né? Na época de cair as folhas, nascer folhas novas. Aqui na outra atividade, vocês vão desenhar e pintar os astros. Sabemos que o planeta Terra, vocês vão desenhar e pintar ele bem bonito. A nossa estrela, que é o Sol, vão desenhar e pintar. E o satélite natural, que é a Lua. Vai desenhar a Lua e vai pintar ela bem bonita. Hoje foi essa nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima aula.